Durante grande parte do pós-Guerra Fria, o Caribe permaneceu longe das grandes disputas militares globais, funcionando mais como rota comercial e área de influência diplomática do que como cenário de confrontos direto. Essa lógica mudou de forma brusca quando os Estados Unidos iniciaram uma operação de projeção militar que reacendeu discussões sobre segurança hemisférica. A decisão de deslocar aeronaves estratégicas para a região, especialmente bombardeiros com alcance intercontinental, colocou novamente o norte da América do Sul no centro da agenda geopolítica, evocando memórias de crises históricas, como a tensão entre Washington e Havana nos anos 1960. Os primeiros sinais da operação vieram de Dakota do Norte, onde bombardeiros B-52H foram preparados para deixar a base aérea de Minot. Embora autoridades norte-americanas descrevessem o movimento como parte de um treinamento de rotina, a narrativa não convencia especialistas. A decolagem quase simultânea de aviões-tanque KC-135 posicionados na Flórida, a alteração das rotas de destroyers no Atlântico e a ativação parcial do grupo de ataque associado a um porta-aviões de propulsão nuclear sugeriam um grau de coordenação que dificilmente se encaixa em exercícios comuns. Para analistas militares sediados nos Estados Unidos, na Europa e no Cone Sul, o conjunto dessas ações parecia menos um simples teste operacional e mais uma mensagem estratégica endereçada a países da América Latina, especialmente a Venezuela. Em Caracas, a interpretação foi imediata. O governo venezuelano, que há anos reforça sua defesa aérea devido à pressão política e militar de Washington, colocou radares em alerta total, redistribuiu pilotos e ativou sistemas de vigilância próximos ao litoral. A preocupação era fundamentada. Um bombardeiro norte-americano pode atacar alvos a longa distância com armamento pesado, atingindo portos de Puerto Cabello, refinarias da PDVSA em Amuay ou infraestrutura elétrica no litoral sem precisar se aproximar do espaço aéreo venezuelano. Ao contrário de décadas anteriores, a Venezuela não depende mais exclusivamente de caças antigos. A Força Aérea do país opera modelos Sukhoi Su-30 Mk-2, adquiridos da Rússia, equipados para lançar mísseis supersônicos KH-31. Esse armamento, conhecido pela capacidade de voar rente ao mar e driblar radares, já foi utilizado pela Marinha dos Estados Unidos como ferramenta de treinamento, exatamente porque representa uma ameaça real a navios modernos. O simples fato de Washington treinar contra esse tipo de míssil mostra que sua presença no Caribe é levada a sério pelos estrategistas norte-americanos. A escalada ganhou novo peso em 24 de novembro, quando 2 bombardeiros B-52 sobrevoaram o Caribe após reabastecimento em voo. Logo depois, um terceiro avião se uniu à missão, e isso ocorreu dentro da operação de grande escala denominada Southern Spear. Essa manobra envolvia destroyers, fragatas, aeronaves F-18, unidades F-35, drones de reconhecimento MQ-9 Reaper e aviões de patrulha P-8 Poseidon, totalizando aproximadamente 15 mil militares. Era, na prática, uma das maiores demonstrações de força norte-americana desde o fim da crise venezuelana de 2019. A Venezuela respondeu reforçando baterias S-125 e Pechora modernizadas, ampliando vigilância costeira e enviando comunicados internos afirmando que qualquer aproximação indevida da frota norte-americana seria tratada como ameaça direta à integridade territorial. A retórica de Caracas ficou ainda mais dura depois que Washington classificou algumas organizações venezuelanas como entidades terroristas, decisão que, na prática, amplia o escopo legal para futuras operações militares. Paralelamente, companhias aéreas internacionais começaram a alterar rotas para evitar o espaço venezuelano, após alertas emitidos por órgãos de segurança dos Estados Unidos sobre possíveis interferências e risco crescente de atividade militar. Nesse mesmo período, aviões de inteligência norte-americanos, como o RC-135 e o P-8A, foram detectados medindo respostas dos radares venezuelanos, em uma clara tentativa de mapear vulnerabilidades. O ambiente tornou-se ainda mais tenso quando a Marinha norte-americana intensificou operações contra embarcações consideradas suspeitas no Caribe. Algumas dessas ações resultaram em mortes de pescadores venezuelanos, provocando forte reação diplomática de Caracas e um aumento imediato do nível de prontidão militar. Enquanto isso, o Pentágono reposicionou aeronaves KC-46 Pegasus para dar suporte contínuo para os bombardeiros, aumentando o alcance das missões estratégicas na região. A Venezuela, por sua vez, concentrou suas aeronaves mais modernas em bases como Barcelona, Barquisimeto e Puerto Ordaz, priorizando corredores de interceptação no litoral norte.
Norte. Nesse cenário, o fator mais crítico é a proximidade física entre sistemas ofensivos e defensivos. Um porta-aviões operando a menos de 1.000 quilômetros da costa venezuelana e mísseis supersônicos capazes de atingir navios em segundos criam um ambiente onde qualquer leitura equivocada pode resultar em escalada rápida. A combinação de deslocamentos navais norte-americanos, sobrevoos de bombardeiros de longo alcance e sucessivos testes de defesa aérea conduzidos pelos países do entorno trouxe de volta ao Caribe um clima de instabilidade que muitos analistas imaginavam enterrado desde o fim das grandes crises da Guerra Fria. O que antes parecia uma região limitada a disputas diplomáticas e exercícios formais de vigilância naval, agora reaparece como um foco real de preocupação internacional, especialmente porque abriga rotas comerciais vitais, fronteiras marítimas sensíveis e governos com alianças estratégicas profundamente divergentes. O simples fato de bombardeiros estratégicos operarem a poucos minutos de voo de capitais como Caracas, Bogotá e Havana já seria suficiente para elevar o nível de alerta. No entanto, a presença simultânea de destroyers, fragatas e unidades de inteligência marítima indica algo maior, uma disputa silenciosa pela demonstração de força e pela posição dominante em um dos corredores geopolíticos mais valiosos do hemisfério. Cada lançamento de míssil de teste, cada radar ativado no litoral e cada mudança de rota de navios militares passa a ser interpretado como sinal de escalada, criando um ambiente onde o clima político pode mudar drasticamente em questão de horas. Esse cenário ganha ainda mais complexidade pela presença de potências externas com interesses diretos na região. A Rússia mantém cooperação militar ativa com a Venezuela, a China ampliou investimentos estratégicos em portos caribenhos e os Estados Unidos reforçam sua presença histórica por meio da Quarta Frota. Essa convergência de atores globais transforma cada movimentação militar em uma peça de um tabuleiro maior, onde decisões aparentemente locais podem repercutir em Washington, Moscou, Pequim e até Bruxelas. Hoje, o futuro imediato do Caribe depende menos da força de seus arsenais e mais da capacidade dos envolvidos de evitar decisões precipitadas. A diplomacia, pressionada por discursos internos e por interesses externos, tenta conter o ímpeto militar que cresce de ambos os lados. Qualquer erro de leitura, um radar que interpreta um voo de rotina como ataque, um navio que cruza uma linha marítima sensível ou um míssil identificado tardiamente, pode desencadear uma reação em cadeia impossível de controlar. Até que ocorra alguma forma de distensão, o Caribe permanecerá como um dos pontos de maior risco do planeta. Trata-se de um ambiente onde geografia, política e poder militar se combinam de maneira explosiva, criando um cenário em que um único comando mal calculado tem força suficiente para alterar o equilíbrio regional e provocar impactos que vão muito além de suas águas azuis aparentes.